Ok, pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa aula sobre o Brasil ainda. Vamos falar hoje um pouquinho sobre alguns ciclos econômicos do Brasil e vamos deixar bem claro aqui algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que aconteceram no mundo que acabaram acarretando, influenciando, melhor dizendo, esses ciclos que aconteceram economicamente no Brasil. Antes de nós falarmos de indústria, antes da indústria, nós vamos falar um pouquinho de pau-brasil, cana-de-açúcar, café, e vamos entender um pouquinho de cada passo desse aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha lá. Trataremos dos 3 primeiros ciclos econômicos que o Brasil desenvolveu, veremos suas vantagens, necessidades e períodos de decadência de cada um deles. Ok, pessoal, então vamos começar então pelo ciclo do pau-brasil. Como já estudamos anteriormente, o Brasil, em seu primeiro momento, viveu seu período de esquecimento por parte de Portugal. O Brasil foi, vamos dizer, conquistado por Portugal, ou descoberto por Portugal. Há controvérsias em relação a isso, porque como Cristóvão Colombo já tinha chegado mais a norte, Portugal veio e chegou um pouco mais a sul. Teoricamente, Portugal sabia exatamente o que estava fazendo, mas enfim, para os livros, o livro fala que o Brasil foi descoberto, então vai ser isso que a gente vai estudar, dessa forma que a gente vai aprender e vamos responder na nossa prova, que o Brasil então foi descoberto. O Brasil viveu o seu período de abandono. Um período pequeno ali dos seus 30 anos, que o Brasil foi descoberto e depois ninguém atuava muito em terras brasileiras. A distância e a dificuldade de ocupação desmotivavam ainda uma busca por um empreendimento mais efetivo em terras brasileiras. Porém, a árvore pau-brasil, muito útil na tinturaria, por sua cor avermelhada, despertou na coroa o primeiro interesse. Então está aqui uma imagem do pau-brasil. Esse pau-brasil aqui deve ter muito mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Porque essa árvore é uma árvore extremamente difícil de crescer. Mesmo na época do Brasil colônia, era uma árvore muito complicada de se encontrar nas matas brasileiras. A sua retirada não era fácil. O seu transporte em direção ao litoral, menos ainda, porque não se tinha trator, não se tinha nada. Então você imagina para carregar uma tora de pau-brasil até a beira da praia, e depois embarcar essa tora no navio e levar essa tora de navio até a Europa. Então isso era muito, custava muito, isso ceifou algumas vidas, isso porque era um trabalho extremamente perigoso. A selva brasileira era uma selva hostil para os portugueses, então o pau-brasil foi difícil de ser explorado, mas começou a ser explorado e se descobriu na Europa que o pau-brasil tinha uma tintura avermelhada que era muito útil na indústria têxtil. Indústria têxtil, a indústria de pintura, né, de confecção, e a indústria de tingimento das roupas, dos tecidos. Essa cor vermelha dava uma tintura maravilhosa nas roupas dos europeus lá. Então o pau-brasil, a demanda pelo pau-brasil crescia. E uma outra coisa, a demanda pelo pau-brasil crescia pela fabricação de móveis, por ser uma madeira extremamente dura. Como é uma árvore difícil de crescer, uma árvore que cresce muito devagar, a sua madeira é muito compacta, é muito junto, então muito boa para fazer móveis. Móveis que duram, o pessoal fala que duram para a vida toda, né? Então tá aí. Pau-brasil, a gente lembrar, dificuldade de exploração, mas houve um mercado consumidor na Europa para a tinta e para a madeira. Está lá a foto do pau-brasil. Na sua região, se você achar aí o pau-brasil, você vai encontrar uma árvore que tem umas folhinhas bem pequenininhas e alguns espinhos nela. E algumas casas aí tem, meu pai tem, no quintal dele lá. Tá lá, ó. A madeira tinha mercado certo na Europa, onde era muito apreciada como tintura para tecido. Portugal começou a usar a tintura no século XV, mas desde o século IX, os árabes já comercializavam o chamado pau de tinta, vindo da Índia. A extração da madeira brasileira foi arrendada a negociantes de Lisboa. Em 1502, um consórcio privado começou a explorar o pau-brasil e escravizar índios. Tá aí, pessoal, olha só. A escravização de índios no Brasil, ela foi complicada, porque o índio não tinha o tônus de trabalho que tinha, por exemplo, o escravo africano. Então o índio ralava pra caramba lá para tirar o pau-brasil da mata e levar para a beira, e muitos deles simplesmente morriam, ou por doenças simples,
como uma gripe, ele poderia morrer porque ele não tinha anticorpos para isso, ou ele morria de fadiga de tanto trabalhar, porque o índio, não é que o índio não trabalha, mas ele não estava acostumado a trabalhar carregando uma quantidade de peso desse jeito. Então eles trabalhavam sem descanso, com alimentação defasada, então eles trabalhavam até praticamente morrer. Ok, pessoal? Essa é uma informação. Esses dados aqui, que vai ficar para vocês estudarem, estão aqui todas as informações necessárias para você fazer qualquer prova nesse nosso primeiro ciclo, que é o Brasil. O fim de seu ciclo se deu pela descoberta dos primeiros corantes artificiais na Europa e os altos custos de transporte tornaram essa cultura inviável. Descobriram novos corantes na Europa. Então, como eles tinham duas funções, o pau-brasil, uma é fazer móveis, a outra era o corante, como caiu a do corante, ficou apenas fazer móveis, ficou economicamente inviável. Viram o Brasil uma viagem que durava meses, não tinham motores para isso, era vela, pessoal. O cara saía da Europa, vinha para o Brasil, arrancava aquelas madeiras lá super pesadas, centenárias, escravizar índio, risco, doença, etc. Calor, trazia madeira, leva para a beira da praia, embarca no navio, faz uma viagem de meses, chegava na Europa, a madeira, o custo da madeira estava alto demais e não dava para repassar isso para o consumidor. Então, quando aparece na Europa vários corantes artificiais na Europa para tingimento de roupa, saiu aquela necessidade da tinta vermelha, então acabou por aí o ciclo do pau-brasil. Bom pra gente, né? Já não tinha sobrado mais quase nada. Próximo ciclo, pessoal, o ciclo do açúcar, que teve início a partir de 1530, tendo seu ápice de 1646 a 1654, sendo superado somente no século XIX pelo café. O declínio do açúcar se deve à saturação do mercado provocado por excesso de oferta do produto. Pessoal, olha só, antes da gente dar uma lida nisso daqui, explicar uma coisa para vocês. O açúcar, a cana-de-açúcar, ela deu tão certo no Brasil, que isso causou um problema. Por incrível que pareça, a alta produtividade do açúcar brasileiro fez o preço cair. Ou seja, tinha tanto açúcar no mercado que o preço diminuía. Vamos entender isso aqui. Imagina que na sua cidade, todo mundo gosta de banana. Todo mundo gosta de banana. Mas só tem um cara que vende banana. Só um cara que vende banana. Ele pode botar o preço, o valor que ele quiser no preço. Ele pode botar uma dúzia de banana a R$100, que vai ter alguém que compre. Porque só tem ele. Agora você imagina que na sua cidade, todo mundo gosta de banana. E tem 1000 pessoas vendendo banana. Se ele botar o preço, um cara botar 100, ninguém não vende. Então vai vender quem tem um preço mais baixo. Então acontecia com a cana-de-açúcar. Como tinha muita cana-de-açúcar, o preço despencava e a cultura se tornava inviável. Mas nós vamos entender isso agora. Os fatores que levaram ao sucesso e da dominação do comércio do açúcar pelo Brasil por praticamente 2 séculos, 16 e 17, se deve à melhora de vida dos europeus com o final da Guerra dos 100 anos. Os europeus melhoraram de vida e começaram a usar o luxo do açúcar. O açúcar era um luxo, apenas quem tinha muito dinheiro poderia ter açúcar, ok? Então, com o final da guerra, sobrou um dinheirinho, um cascalhinho lá, e o cara poderia comprar açúcar. Fim de diversas epidemias, expulsão do invasor mouro da Europa, fim dos longos tempos de invernos intensos, seca, fome e peste. Além de que o açúcar trazido do Oriente Médio era escasso e de uso restrito, enquanto no Brasil a produção era farta, a gente falou isso agora. Sem falar que Portugal já tiveram experiência com a produção de cana-de-açúcar em suas outras ilhas atlânticas, principalmente no Caribe, pessoal. No Caribe se plantou, não foi nem Portugal, na verdade, no Caribe, foi a Espanha, né? Mas no próprio litoral atlântico da Europa, de Portugal ali, Portugal já tinha plantado a cana-de-açúcar e tinha dado certo, ok, pessoal? As capitanias mais prósperas foram a de São Vicente, Bahia e Pernambuco. Isso aqui pode ser pedido em prova, tá, pessoal? Eu acho errado isso, mas tudo bem. Alguns professores gostam desses nomes aqui, São Vicente, Bahia e Pernambuco. Eu prefiro que você entenda o porquê do crescimento, o porquê do declínio. O crescimento, porque existia um grande mercado consumidor na Europa. Um grande mercado. E o porquê do declínio? Porque se tornou barato demais
o açúcar se tornou barato demais e outras fontes mais próximas da Europa forneciam aquilo dali. Ok? A sua mão de obra era escrava, podendo ser escravos índios ou escravos africanos. Um pouco menos escravos índios, bem mais escravos africanos, ok? Na produção de cana-de-açúcar. Nós colocamos lá, vou dar uma retornada aqui, pessoal. Está aqui um engenho manual. Como é que funcionava isso? O cara colocava aqui a cana, esse desenho representa alguns escravos, o cara colocava a cana, esses escravos que estavam em pé rodavam essa madeira, era uma moenda, moía, aquela garapa que o pessoal no Brasil chama de garapa, no Rio de Janeiro se chama de simplesmente caldo de cana. A garapa, o cara fazia a garapa caía no pote ali, depois ele ia para o aquecimento até ela secar, coalhar e eles conseguirem fazer o açúcar. Então esse daqui era um engenho. Os engenhos mais produtivos, nós já falamos, e esse daqui é um engenho manual, ok? Todos os engenhos hoje são mecânicos. E mais uma coisa sobre a cana-de-açúcar, para não deixar passar. Nós já falamos em aulas anteriores a respeito da necessidade de cana-de-açúcar no mercado por dois motivos. Você lembra? Produção de alimento, que é a cana-de-açúcar para alimentação, que é essa açúcar que você coloca aí no café, a sua mãe bota no bolo, e tem a produção de combustível. Nós batemos um pouquinho nisso, eu vou reiterar isso aqui agora para vocês. É a produção de combustível. Você imagina o usineiro, que é o dono daquele engenho antigo, né? O engenho antigo que era movido a toque do escravo, simplesmente de um animal. No lugar do escravo eles colocavam um boi para poder tocar aquele engenho. Hoje o engenho ele é mecânico, né? Uma máquina que moe a cana numa velocidade frenética, aquilo dali. Então você imagina, o cara produz lá o caldo da cana, a garapa, e ele para pensar, e agora? Para quem que eu vou vender essa açúcar? Eu vou vender para a usina de produção de álcool, ou eu vou vender esse açúcar para produzir açúcar de mesa, açúcar para a gente consumir. Aí que vem o dilema, né, pessoal? Para quem ele vai vender? Para quem paga mais. Lógico que é para quem paga mais. Apesar do governo não gostar muito dessa ideia. O governo quer que se produza para as duas coisas, mas o usineiro ele vende para quem ele quiser. Se o açúcar estiver muito caro no mercado internacional, ele vende no mercado internacional para ele ganhar mais dinheiro. Se estiver muito barato o açúcar no mercado internacional, ele vende para o mercado nacional para produzir alimento ou para produzir álcool combustível. Ok, pessoal? Próximo ciclo, pessoal, é o ciclo do café. Colocamos aqui uma imagem aqui de alguns escravos conduzindo as suas sacas de café, né? 1800 a 1930. Com o fim do ciclo do açúcar, o mercado demanda por um produto antigo, porém ainda escasso no mercado, o café. Até a década de 1930, o Brasil foi impulsionado pelo café. Concentrava-se no Vale do Rio Paraíba, região entre Rio de Janeiro e São Paulo, posteriormente no Paraná, interior de São Paulo. Pessoal, veja bem essa década de 30 aqui, ela é muito importante porque marcou a história do Brasil, a decadência do café no Brasil, marcou como um período de desespero total, em que os grandes cafeicultores do Brasil, alguns se mataram, queimaram suas propriedades, queimavam a sua produção para ver se o preço aumentava, porque o preço do café despencou, porque a Europa vivia uma crise. O café, assim como o açúcar, que era o ciclo anterior, o café ele tinha um preço muito alto na Europa. Você imagina que na Europa vivia uma crise, então as pessoas que tomavam café todo dia passavam a não tomar café todo dia, tomavam café uma vez por semana. Então o café que a gente enviava para a Europa já não era mais comprado. Então começou a sobrar café no Brasil. Quando começa a sobrar café no Brasil, lembra da história da banana? Quando sobra café no Brasil, o preço despenca. Então os custos para produzir, os custos para plantar, para jogar água, para cuidar, aquilo tudo, os custos se tornam maiores do que os lucros. Então o café vive o seu declínio por um problema na Europa. Quase sempre voltado à exportação, o café teve seu auge no início do século passado. Porém, crises econômicas na Europa, acabei de falar agora, grande comprador do café brasileiro, né? Eles que compravam quase tudo da gente, e o excesso de produção gerada por grandes áreas cultivadas derrubaram os preços e levaram à falência vários produtores.
Para agravar ainda mais essa difícil fase da economia brasileira, as grandes propriedades eram monocultoras, o que não deu chance de reação com novos produtos de imediato. Pessoal, muita produção de café. Pouquíssima gente para tomar café na Europa, que era para onde a gente vendia o café brasileiro. Então, se você andar pelo interior de São Paulo, todas as propriedades, todas, têm um histórico de plantação de café. Porque virou uma febre, café dava tanto dinheiro, todo mundo que plantava cana-de-açúcar, que viu o ciclo da cana-de-açúcar acabar, lembra? O Brasil, depois cana-de-açúcar, todo mundo que viu o ciclo da cana-de-açúcar acabar, entrou, se enveredou pelo caminho do café e era um lucro gigantesco. E o Brasil viveu a época dos barões do café. Eles tinham tanto dinheiro, que eu equiparo mais ou menos hoje como se eles fossem os petroleiros de hoje. Aqueles sheiks, porque o café valia ouro naquela época, valia muito dinheiro, então se formaram-se os barões do café. Com a crise na Europa, se consumia menos café na Europa e se produziu muito, então sobrou café aqui, gerando a crise do café, e foi o fim do ciclo do café no Brasil. Lembrando, pau-brasil, cana-de-açúcar e depois o café. Todas as três culturas, todos os três ciclos tiveram influência direta do que acontecia na Europa. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.